Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E aqui a gente traz dicas, ajudas para a gente colher bem mesmo com um veranico ou um clima adverso. E hoje já vou passar a bola para o Matheus, que vai ser um podcast diferente. Vamos falar sobre o que aí, Matheus, mesmo? Então, Leandrão, te peguei de surpresa agora cedo, né? Não exato. Tinha te avisado do tema. Vamos fazer uma dinâmica diferente aqui, pessoal. Pode até virar uma série daqui para frente. O nome dessa série vai ser Aprendizados de Vida. Então, hoje é Aprendizados de Vida com Leandro Barcelos. Então, a ideia é a gente entender profundamente a história do Leandro ou do convidado que vai estar nessa série, para a gente aprender mesmo como funciona a cabeça, as motivações, como foi, né? Porque muita gente acha assim, chegou aí do nada. E não é do nada, né? Tem um longo caminho. E muita gente acha que nós não tem história nenhuma. Então, acho que a gente de vez em quando conta as histórias, mas eu acho que é pouco. Acho que hoje nós podíamos explorar um pouco mais. E só para dar um detalhe, Matheus, agora mesmo eu estava falando aqui com o Emerson, que eles acham que o digital é tudo moleza, né? Uhum. Que tá tudo ali, é fácil, ganha dinheiro, que não precisa fazer nada, né? E a gente sabe que tudo é bem duro na vida, é muito difícil, nada vem de graça, né, Matheus? Sim, eu tô passando por uma experiência nova, que é fazer as lives 6 horas da manhã, com transmissão lá, tem 3 computadores na frente. E eu vi lá que tinha mais de 200 pessoas de manhã. Tinha então, mesmo. Perfeito. Não, show de bola. Então, Leandrão, eu queria, começando, pra você contar um pouquinho da sua história, onde que você nasceu, da onde sua família é, como que seus pais chamam, você tem irmão, não tem? Um pouco mais da família mesmo e da história de criança ali. Beleza, irmão que não me falta, irmã, na verdade, né, Matheus? Mas vamos lá, meu nome então é Leandro Alegrete Barcelos, né, que ninguém sabe do Alegrete, que é do origem italiana, 2TI, porque lá no Rio Grande do Sul todo mundo acha que eu sou de Alegrete, né? Uhum. Então, confirmo, mas eu sou nascido em Santo Augusto, Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul, por isso que eu conto a história da Gisele Bündchen, que é pertinho de Horizontina, Ijuí, Palmeiras das Missões. Então a gente está ali a 100 km de Santa Catarina, 80 km da Argentina. E na verdade morei na roça até os 6 anos de idade, né, numa cidade que se chama Coronel Bicaco. De vez em quando nós chamava que era Tricaco até, porque era um trem, mas é uma cidade, uma terra muito abençoada. E num local que se chamava Campo Santo, né, onde é uma terra assim que até hoje ela dificilmente ela sofreu por seca. Tem uma barragem lá, Matheus, grande, de uma usina hidrelétrica, e a granja, né, que lá no Rio Grande do Sul chama de granja, fazenda. Então acho que o microclima, aquela história do microclima funciona, porque lá sempre chovia um pouquinho mais do que os outros lugares. Então nasci lá, então por isso eu falo que eu nasci sempre dentro de uma lavoura de soja, porque em 72 meu pai começou a plantar soja, plantava-se trigo, essa história. E eu, por incrível que pareça, eu lembro muito da minha infância, assim, de coisa de 4 anos de idade, de 2 anos de idade. Eu lembro de viagens que eu fiz pro Mato Grosso do Sul, que meu tio, o Mariotti, ele sempre foi um cara aventureiro, né? E, assim, ele era visionário, né? Porque lá em 1974, cara, ele já veio pra Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, né? E a gente veio visitar ele. Eu tinha 2 anos de idade, e eu lembro muito bem, atravessando a balsa do rio, porque foi até meio traumático, assim, porque eu era pequenininho e cheio de caminhão dentro daquela balsa lá, e eu tava naquela época ninguém nem sabia que existia assim, segurando, ninguém cuidava dessas coisas, né? E eu lembro muito bem, cara, eu tinha 2 anos e pouco, de a gente estar sentado num banquinho, assim, eu, minha mãe e tal, e eu olhando o rio, assim, né, aquele rio que não tinha fim, né? Então eu lembro muitas coisas, de 4 anos de idade, 6 anos de idade. E beleza, e aos 6 anos, então eu morava na roça, e então sempre brincando, inventando os brinquedos da gente, que na época era difícil, né? E eu lembro que isso também, lembro, por incrível que pareça, né, que eu tinha uns 4, 5 anos de idade, e os nossos brinquedos era feito de madeira, assim. Eu fazia meus caminhãozinhos, meus negócios, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ganhei um de engrenagemzinho, assim, ó, eu coloquei na areia e já estraguei no primeiro minuto, porque trancou tudo, né, Matheus? Nesse negócio. Então, nasci lá. Depois, aos 6 anos, então, meu pai veio para a cidade, veio para Santo Augusto para a gente começar a estudar, né? E desde aquela época, Matheus, eu já sou meio competitivo, né? Meio? Mas lembro também muito bem do meu pré,
né, cara? Por incrível, eu lembro de aulas, eu lembro da minha professora, eu lembro assim... São flashes ou lembra Não, memórias completas? Eu lembro memórias completas. Assim, eu tinha uma aula, tinha uma professora, não, claro, não é assim o tempo todo, mas eu lembro de aulas, assim, eu lembro bem quando a gente aprendeu a letra U, né, de uva, aquela história toda, que hoje já não é mais isso, né, vamos pensar assim, hoje é um construtivismo que é um pouquinho diferente, mas lembro de jogar bola lá e tinha que ganhar, né, e se o meu parceiro errasse o gol, eu já ia pra cima, né, mas daquele jeito, então, né, então é desde criança mesmo, né, mas lembro disso aí, lembro assim, de todas as séries, da primeira, da segunda, das professoras, dos meus colegas, que geralmente eram os mesmos, mas eu sempre fui muito interessado e tive uma facilidade muito grande sempre, assim, eu nunca fui aquele aluno, assim, que perguntava, porque não era falante, né, como eu sou hoje, até esses dias atrás, mas eu sempre prestava muita atenção, cara. Uma coisa que eu penso, Matheus, que talvez seja um primeiro momento aí da gente entender, eu sempre fui assim, se eu tô lá num local, ou eu tô aqui contigo, ou eu tô ali com o João, tô com alguém, eu presto atenção, né? Até tempo da faculdade, assim, ó, eu escrevia pouco, né? Porque eu tinha uma colega, até um abraço pra Claudete, que é professora na FPR hoje, lá parceira do professor Antônio Carlos Mota, do professor Paulette. Ela tinha uma letra top na faculdade, sabe, cara? E ela escrevia tudo. E eu prestava atenção e ela escrevia. Depois eu xerocava o caderno dela e passei, com certeza, em muitas disciplinas por causa do caderno dela. Então eu sempre fui muito de prestar atenção nas coisas, eu queria entender as coisas. Mas beleza, fiz lá todo o meu ensino médio, o ensino fundamental, que é hoje, né? Fiz em escola pública lá, excelentes professores. Lembro de todos até, Matheus, assim, ó, sabe aquele professor que marca a gente, assim, o mais durão, né? Eu tinha um professor de geografia que se chamava, o sobrenome dele é Copete. E assim, o mapa do Brasil, Matheus, assim, eu tinha que saber todos os estados e as capitais, e o teste, né, ele fazia acho que toda semana, cada 15 dias ele fazia uma prova da aula. E era assim, ou era 100 ou era 0. Nossa. Se tu errasse uma capital, era 0, né? Vixe. E rapaz, então não tinha chance, né? Claro que tinha outras provas e tal, né? Que não era só aquilo, mas a do mapa do Brasil, então por isso que hoje eu sei as capitais de todos os estados e os estados até hoje eu sei. E ele ainda tinha um negócio, olha bem como tudo influencia na vida da gente. O aluno que tirava 10 em todas as provas dele, que eram várias durante o ano, ganhava um prêmio. E eu lembro que dessa vez eu não ganhei, Matheus. Teve 2 colegas meus que ganharam. Ou um colega meu e depois um primo meu, que hoje é piloto também da Qatar, lá mora em Dubai. E eu acho que foi tipo assim, umas 40 provas, assim, eu não tirei 10. Nossa. Então, mas lembro muito das coisas, a gente sabia nome de rio, a gente sabia tudo, né? Então, o ensino médio, um ensino fundamental muito legal, Matheus, nesse sentido, também com professores, por isso que eu falo assim, muito exigentes na época, né, que a gente achava, assim, que não era tanto. Então, mas dessa parte aí da escola, depois fui pro ensino médio, né, daí tem um detalhe, assim, ó, depois a gente continua na parte das escolas, mas como eu vivi sempre muito, assim, na lavoura, eu sempre, tipo assim, 9, 10 anos de idade, eu já dirigi o CBT, né, cara? E meu pai não era muito, assim, tipo, meio desconfiado, assim, porque só que eu sempre fui um cara mais, tipo, 11, 12 anos, eu já tinha a altura que eu tenho, né? Eu cresci muito rápido ali, dos 12, 13, então eu já alcançava os pés nos pedal lá. Uhum. E eu tinha um tio meu, cara, que meu pai não deixava muito, assim, quem me ensinou foi ele, a pilotar uma coletadeira, por exemplo. Oi. Até eu tenho a foto, aquela que a gente apresenta, que ele tá do meu lado, assim, nós tínhamos uma 1530, uma coletadeira assim, e eu não sabia muito mexer ali, né? Então eu dirigia e ele ficava mexendo, até que eu aprendi. Então logo assim fui aprendendo a fazer tudo isso. E na época, cara, por que eu resolvi ser agrônomo? Né? Tinha um agrônomo lá que fazia os projetos na época lá, né? E eu não sei, cara, eu me identificava muito com ele. Eu sou Getúlio Chaves, volta e meia eu falo. Depois lá na frente eu te conto um episódio que ele tem uma importância na minha vida. Né? Ele não sabe disso, eu acho, mas quando eu comecei a trabalhar, lá quando eu me formei, para me inspirar foi ele, né? Porque eu dizia, eu quero ser agrônomo. Com 10 anos de idade eu dizia que ia ser agrônomo, e eu nunca tive dúvida disso. Legal. Né? Assim, ó, depois na época dos vestibular, que hoje é o dilema de todo mundo, o que eu vou ser, né? Você tem a história também, o que eu vou fazer? E acabou parando na agronomia. Não, eu sempre tive, assim, eu não tinha dúvida nenhuma que eu ia estudar em Santa Maria,
né? E depois vai ter uma história legal, né, Matheus, pra gente contar. E que eu ia ser agrônomo. E assim, tudo sempre na lavoura, assim, eu era muito dedicado, eu gostava das máquinas, então eu sabia lá mexer numa trilha lá das coletadeiras já desde cedo, trocar uma barra de corte, mexer em motor, essas coisas assim, porque era uma curiosidade. Eu sempre fui um cara assim, Matheus, eu precisava entender como é que funcionava. Tipo, beleza, não, a gente sabe que lá a soja entra pela plataforma e sai lá atrás e o grão tá lá indo, mas por que aquele trem fazia aquilo? Como que funciona? Tipo, como é que moía a soja, né? Tipo assim, e lá dava as buchas lá, né? Quem já um pouquinho mais velho que pegar a bucha de Amoroso, que lá no Rio Grande do Sul, é Amoroso, né? Aqui na Bahia é boste baiano, né? Nossa. E até a gente brinca, né? Que a gente fala que essa história, às vezes em quando, hoje é meio bullying. Então a gente fala assim, acho que eu já não sei se te contei essa história, porque a gente chama de boste sergipano, já te contei, não? Não. Um dia nós tava, isso há tempos atrás, nós tava lá na fazenda, uns 4 ou 5. Que é boste baiana, boste de gaúcho. E daí o cara falou assim, mas alguém conhece um sergipano? Aí nós falamos assim, mas cara, ninguém conhecia um sergipano, então vamos chamar de bosta sergipano que ninguém se ofende. Agora talvez a gente vai, agora não dá mais não, né? E então, tipo lá, embuchava a coletadeira lá. E a gente, aquela história, quem já foi desembuchar Amoroso, né, capim carrapicho, sabe o que é. E naquela época não tinha luvinha não, né, cara? Então a gente fazia de tudo pra não embuchar aquele trem. Mas eu disse, por que embuchou os trem aqui? Por que não passou, né? Então eu sempre fui muito ligado, eu queria entender essas coisas assim. Então eu futricava, eu perguntava, assim, eu ia nesse sentido. Beleza, e a gente foi evoluindo ali, Matheus. Então vamos terminar da escola rapidinho para nós entender. Daí eu fui pro ensino médio em Juí, né? Que é uma cidade, fui numa escola particular muito boa, que se chama CAP, né? Que é um colégio evangélico que tem lá. E lá eu falo assim, eu brinco assim que ali sim eu tenho memórias, né? Ali eu sei sim, eu tenho muitas memórias daquela época ali, porque eu falo, foi a época que eu comecei a praticar um pouco mais de esporte, né? Conta essa história pra nós, Leandro, da parte do esporte. Nos 12, 13 anos, eu comecei a jogar handball. Eu sempre gostava, assim, mas como eu já era um pouco maior, e o handball daí foi lá em Santo Augusto ainda, na escola estadual, mas é um esporte agressivo, né? E eu, na verdade, me identificava, porque eu sempre fui muito, não agressivo de brigar, eu nunca briguei com ninguém, nunca dei um soco em ninguém, nunca... Mas eu não tinha medo do corpo a corpo, né? Sim. Até porque eu era um pouco... Tinha pessoas grandes, assim, mas... Então eu comecei no handball, era muito bem. E olha o que aconteceu quando eu tinha uns 14 anos, que eu ainda tava lá, 13 para 14 anos, eu já era um pouquinho maior, e tinha uma turma lá que jogava vôlei, né? Mas naquela época não tinha lá, imagina, 1985, 6, não era um esporte assim famoso, era tudo futebol. Nem o vôlei, nem o handball. Né? Nem o handball, não era. Então tinha as competições, eu sempre fui, não. Então era para ir para uma competição e a gente estava dentro. Então eles estavam, geralmente eram poucas pessoas e faltava um. E daí o que aconteceu? Eles me botaram, então, mas era pessoal lá que tinha 17 anos, por exemplo, maiores, mais fortes, e botaram eu. Por isso que eu te falo assim da dificuldade, Matheus, de você enfrentar as coisas. Então eu era menor, né? E tipo, eu nem conseguia pular na rede, a rede era alta, mas eu fui jogar com eles. Né? Então, assim, eu levava bolada, eu levava de tudo, né, cara? Tipo assim, eu era ali o que faltava, né? Faltava um, botava eu lá, né, pra completar os 6 do time. Só que o que aconteceu, Matheus? Como eu levava muita bordoada lá e os caras eram muito fortes, então eu levava bolada na cara, nos peitos, quanto é jeito. Quando eu chegou na minha idade, que eu fui pra Ijuí, eu cheguei nos meus 15 anos, quando eu cheguei lá, eu tava um nível acima de todo mundo. Uhum. Porque eu treinava com os caras maiores, né? Sim. Então eu cheguei, assim, quando eu fui fazer o teste pra vôlei, porque já era famoso o vôlei dessa escola. Inclusive, quem tava lá hoje, né, vamos dizer assim, que era meu colega desde então, é o Alfredo Kober, hoje que é o presidente da ICL. Então ele era um ano na minha frente, né? Então, o que aconteceu lá? Eu cheguei, poxa, já destaquei na hora, né? Porque eu vinha de coisas difíceis, né, de gente grande. Quando eu cheguei da gente da minha idade, eu me destaquei. Vou só fazer uma pausa, Leandro. Isso dá um aprendizado muito grande que explica a história da Bahia também. Que a Bahia sofreu muito no começo com solos arenosos e falta de água. E aí, vamos lá,
se superou na dificuldade. Quando vem a coisa boa e vai embora, né? Ó, a gente tava até, acho que é legal, seu insight é legal, Matheus, acho que tu pegou muito bem isso, né? Até, eu tava falando, a gente tava lá, tá indo pro Mato Grosso bastante hoje, e a gente vê que lá tem um ambiente muito bom pra gente plantar. Mas, e todos os estados tem, né? Mas ali, particularmente, tem tamanho de área, aquela história toda. E o que acontece hoje a Bahia é sorte, né? Aquela história é sorte, você ser campeão 4 anos, por exemplo, de produtividade, não é sorte, né, Matheus? Isso aí é o que aconteceu. A Bahia, por ter passado naqueles períodos difíceis, ali, 14, 15, 16, acabou aprendendo, né? E hoje, quando pega um clima um pouquinho adverso ou um clima bom, explode de produzir, né? Eu acho que esse é o grande aprendizado mesmo, Sim. acredito, né, Matheus? Tem uma frase muito boa que eu aprendi lá com o Jansen, lá na Garganta, que é: tempos ruins constroem homens fortes, homens fortes constroem tempos bons constroem homens fracos e homens fracos constroem tempos bons, né? Homens fracos constroem tempos ruins. Ruins, isso. E nós estamos ruins, nós estamos, na verdade, criando homens fracos que vai vir tempos difíceis. Sim, com certeza. Né, Matheus? E isso é cíclico. Né? E a gente vai, até a hora que não der mais, vamos pensar. Se nós pensar dessa forma, hoje, sei lá, essas gerações que estão vindo da maneira que estão pensando, vão criar tempos difíceis. Daí, quando é que a humanidade vai evoluir de novo? Daqui 40 anos. Porque vai ter que ser uma outra geração que vai sofrer para poder virar o jogo. E se a gente pensar na história, Matheus, é isso aí que acontece mesmo, né? Sim. Então, Matheus, terminando a história ali, a gente então participava de competições e tal, e evoluímos, né? Então, uma escola muito boa, né? Eu falo assim, por isso que a educação, Matheus, assim, claro que não é só a escola que faz uma pessoa. Nós três, eu, tu e o João, estudamos em escolas diferentes, totalmente diferentes. Umas mais famosas, outras menos famosas, mas aquela, assim, ó, uma escola boa, quem faz todo o negócio é o aluno, mas uma escola boa te ajuda. Daí dá pra gente fazer uma analogia assim, tu pode colher bem num solo arenoso, né, que nem o da Bahia, é um solo muito ruim, mas se tu tiver num argiloso, que nem de Londrina, por exemplo, rapaz, dá uma mão pra gente, né, cara? Sim. Né, vamos falar assim, é um negócio que ajuda você, se você souber usar aquilo lá, né? Um exemplo assim, que vou falar de faculdade que eu tenho um pouco mais de experiência, assim. Você pega faculdades consideradas ruins, mas com um aluno bom, ele forma com uma qualidade alta. Se você pega uma faculdade excelente, uma Exalc, mas o aluno for ruim, se bobear, ele nem forma. Exato. Então ela meio que filtra. Mas se você pega um cara bom dentro da Exalc, você forma um cara fora da curva, né? A gente brinca com o professor Alencar Zanon hoje, que a gente esquece de Santa Maria, né? Porque, olha, porque a Exalc hoje é nosso... Sempre foi, né? E eu tô falando da Exalc, mas eu formei em Jabuticabal, que também é uma excelente faculdade. Vamos lá, hoje tem Viçosas, tem várias, né? Assim, mais famosas um pouco. Nesse sentido, mas a base, né? É importante. E, infelizmente, com certeza tem diferenças, né? Mas... Eu passei uma situação na faculdade que é o seguinte, um dos colegas meus tinha estudado a vida inteira escola pública, tipo, que não tinha tanta qualidade. E eu tinha um pouco de qualidade, tinha uma base melhor. Então, quando eu ia para as provas de matemática, eu me virava, dava conta. Agora, o cara que não tinha a base do ensino médio mesmo, do fundamental, cara, ali tinha que ralar muito para conseguir. Matheus, eu acho que assim, a gente tá falando de um negócio agora que é importante, que são pessoas, né? Porque, vamos lá, eu vim do meu ensino fundamental, ensino lá 1 e o 2 hoje, né, que antes era da primeira à 8ª série, eu fui escola estadual. Mas na época, meus professores eram muito bons, né? Então, e na verdade nem tinha muito particular na época, né? Era mais no ensino médio, um ou outro ali, era uma época diferente, né? Mas, assim, os professores eram excelentes, né? Lá em Matão tinha uma faculdade, uma escola pública que era a mais disputada da cidade. Era até mais que as particulares. Aí essa tinha uma boa formação. Mas eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Quando você tem uma base... O solo, vamos falar assim, um exemplo. Quando você tem um solo muito forte, a planta se vira. Ela consegue se virar, né? Exatamente. Agora, quando o solo é fraco, não tem o que faz. Tu tem que ajeitar muito bem. Tu tem que ser muito bom nisso. E aí acho que talvez venha já acho que a primeira assim, coisa que eu sempre cuidei muito, Matheus. Mesmo depois que saí lá do Ijuí, eu fui para Santa Maria diretamente, né?
Eu fiz o vestibular em Passo Fundo, na particular, passei na metade do ano, do terceiro ano já, mas fui lá para Santa Maria e aquela parte que a gente conta depois. Mas olha bem aqui que para mim, assim, ó, sempre foi muito importante, eu queria entender as coisas. Eu não aceitava, assim, aquela história, o grão entrou na plataforma, saiu a palha de um lado e o grão lá em cima, eu disse, eu tenho que entender como é que essa coisa acontece lá dentro. Eu não me conformava em só saber o resultado. Uhum. Eu queria saber como que chegava no resultado. Né? Então, acho que isso... casa bem com aquela frase que a gente fala bastante, que é entender a importância para dar a importância. Né? Exatamente. E você poder pensar e mudar o processo. Entende? Assim, a maneira de fazer. Voltando lá no handball e no vôlei. Toda vez que você pega os grandes profissionais, você pergunta pra ele, mas o que eu preciso fazer pra melhorar? Ele volta pros princípios. É a base, é o mínimo ali para que você vai conseguir evoluir. Então, se você sabe os princípios, você consegue evoluir, melhorar, né? Assim, ó, acho que tinha bastante lá na época, cara, assim, ó, para aprender a jogar vôlei, por exemplo. A gente tinha que... vamos lá, aprender a fazer a manchete. Então, a gente ficava lá meia hora, o professor batendo, a gente fazendo a manchete. Né? Ficava lá mais meia hora, você dando toque. Pensa numa coisa chata, né? A gente queria jogar, né? Fundamento, né? Fundamento, entende? Dá saque, fica lá. Meia hora dando saque. Mas é assim, tu tá batendo errado. Que, no final das contas, sim, nós queríamos jogar. Nós queríamos fazer o jogo. É o jogo, Mas a gente andava... É importante pra base. Eu acho que nós podemos fazer uma analogia com o nosso solo. A gente quer colher, mas não tá dando importância pra base. Né? Sim. Então, assim, entender, porque mesmo uma manchete tem uma parte de física. Você Claro. tem um jeito que você tem que entrar na bola. Né? Na hora de você arremessar no handball, você tem um jeito de pular. Né? No futebol, tu tem um jeito de bater na bola. Né? Entende? Então eu vejo assim que... E eu gosto de um exemplo que eu cito muito, Matheus, dessa história, que é tipo Messi e Cristiano Ronaldo. Uhum. Tá? Vamos pensar talento, pra mim, o Messi tem muito mais que o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo fatura 1,3 bilhões de dólares por ano e o Messi fatura 600 milhões de dólares por ano. O que aconteceu? Só que o Cristiano Ronaldo, ele treinava muito mais do que o Messi. Então ele pegou um pouco do talento que ele tinha, mas ele treinava muito. Não que o Messi não treinava, mas vamos pensar assim, tu pode ver no jeito de ser. Uhum. Né? O Cristiano Ronaldo é muito mais disciplinado. Sim. Né? Entende? Então, assim, hoje ele, além de ser multicampeão também, então eu falo assim, você pode, talvez não ter o maior talento para aquele negócio, mas se você se disciplinar e você ir em busca, você fica a dúvida melhor para quem tem talento. Cara, se o cara, vamos dizer, pega lá o Messi, se ele tivesse o talento e ele fosse disciplinado igual, e não é que o Messi não é disciplinado, a gente tem que entender isso. É muito, mas o Cristiano é mais ainda. Mais ainda. Então, os dois são muito, né? Mas, então, rapaz, imagina como é que ele ia ser se caso fizesse. Então, é esse o detalhe que a gente tira disso, né? Que é a frase, né? Que a repetição leva a perfeição, né? Exatamente. Então, quanto mais você repetir, mais chance você tem de ficar mestre naquilo, especialista naquilo. Tem um cara no TikTok que aparece pra mim de vez em quando, que é interessante, Leandro, que ele faz uma analogia o seguinte. É de parte física, de academia. Ele, se você não consegue fazer uma flexão, então começa assim, faz uma flexão com o joelho. Quando você conseguir fazer 10 flexões com o joelho, você consegue fazer uma com o braço esticado. Se você consegue fazer 10 com o braço esticado, você vai conseguir fazer uma pulando e batendo a palma. Então, essa é a sequência. Então, vamos lá. Se você dá conta de colher 60 sacos, depois de 2, 3 anos, você pode colher 70, depois 80. Então, é uma escadinha pra você ir indo, subindo, né? Por isso que tem que ter a paciência. A gente fala, é que nem a Rosizienses, a Piatã, o Pânico. Perfeito. Né? Pô, começa com a Rosizienses. Ela é a menos boa. Não é que ela é ruim, ela é a menos boa. Mas pra gente aprender, tem que ser com ela. Né? Então, depois eu aprendi aqui... Fez uns 3 anos de braquiara Rosizienses. Porque assim, não, mas eu quero o Pânico, né? A gente pode fazer várias analogias, que nem a gente nunca pegou um carro, vai pegar uma Ferrari e pega um Fusca. Perfeito. Tu pega uma Ferrari e você mata, porque tu vai acelerar sem, tipo, tu quer naquela ânsia de acelerar e tu acha que vai fazer a curva e não faz, cara. E o Fuquinha não tem jeito, pode meter o pé no busto lá que ele não vai passar de 80 a 100, né? E então, mesmo se bater, eu acho que nem machuca. Então, eu acho que, por isso que eu falo assim que hoje a gente tem que lidar com a psicologia, né? Nós temos que lidar com essa ansiedade, com a paciência, né? Que a gente fala, além de um solo resiliente, a gente tem que ser resiliente, né? E um passo de cada vez. Às vezes a gente dá um passo para trás,
né? A gente sem querer, a gente, pô, pera, não deu tudo certo, né? Entende? Esse ano foi um ano bem complicado. Mas é isso, a gente tem que entender o sistema e ter paciência. E uma coisa que eu sempre fui hoje que me ajuda muito na agronomia é que eu sempre fui muito, além de então entender como é que era uma máquina, eu queria entender por que essa xícara aqui é branca. Como que o cara conseguiu deixar esse trem aqui nesse formato? Qual é que é a reação química que acontecia? E eu tinha uma professora na 8ª série, que hoje é o 9º ano, que ela dava ciências. E quando entrou na partezinha que era química, eu disse, rapaz, é esse trem aí que eu gosto. Porque aí ela começou ácido, base e tal, deu umas coisas bem leves, né? O que aconteceu quando eu cheguei no ensino médio, que era uma escola super difícil, Matheus, aquilo que tu falou. Quando começou em química, cara, todo mundo se lascava em química. Rapaz, matemática, eu tinha um professor até falecido já, o professor Miguel Curtarelli. Cara, eu aprendi matemática, aquele, assim, pra mim foi tudo fácil, né? Então, mesmo vindo não de uma escola particular e tal, eu tinha professores muito bons, aquilo ficou muito fácil pra mim. E depois, na sequência, quando eu entrei na agronomia, tipo lá, tinha aquelas disciplinas básicas, né? Física, química. Pô, aquilo pra mim lá, pô, eu já tinha visto tudo, né? Era muito fácil pra mim. Mas principalmente na química, Matheus. Eu tava brincando com o João esses dias que é o seguinte, aqueles verbo do português, né? Pretérito imperfeito, do mais que perfeito. Até hoje eu não sei aquilo, Leandro. No português eu tenho minhas dificuldades. Mas eu falo assim, ó, provavelmente a gente aprendeu no 1º ano, no 4º ano, no 7º ano, no 1º colegial, no 2º colegial, no 3º, viu, às vezes, talvez, na faculdade, e até hoje nós não aprendeu aqueles negócios, né? Se tivesse aprendido na primeira vez, nunca mais... De novo, eu falo, vamos falar de base de novo. Matheus, português pra mim, até era minha professora, era minha tia, Vera Lázaro. Cara, eu sei tudo esse negócio, e por isso que tu sabe que eu sou chato nos meus negócios. Então, futuro do pretérito, futuro do presente, pretérito mais que perfeito, perfeito, imperfeito. Eu lembro tudo isso aí. Né, de conjugação de verbo, isso me ajudou depois no inglês também, que é um pouquinho diferente, mas eu tive uma base muito boa. Né? E eu falo assim, por que a base é importante? E nós temos que pensar nisso com o solo. Da escola do ensino médio que eu fui, os alunos nota 6, por exemplo, assim, porque era muito exigido das pessoas lá, não era assim uma provinha qualquer, não. E eu lembro que eu tinha uns colegas, cara, que era 6, passava ali 6, 7, lascado, né? E eu sempre era 9, 10. Cara, todo mundo foi fazer vestibular, era engenharia química, física, todo mundo passou, entende? Assim, tipo, o ruim era bom pensando na média dos outros. E os caras todos... A nota de corte ali era muito alta. Era muito alta. Então, eu acho que a gente pode trazer isso pro solo, cara. Nós temos que trazer nosso solo para um padrão alto. Que daí aquela parte de você colher muito mal, colher muito ruim, você nunca vai acontecer, você vai estar sempre acima. Né? Então, base, cara. Base de tudo, isso serve pra educação. O meu pai, por exemplo, assim, eu falo assim, muitas coisas assim que eu tenho, que é a dificuldade que ele teve, mas foi uma educação muito rígida. Né? Entende? Algumas coisas foram boas pra mim, outras não foram tão boas assim. Mas teve uma parte assim de base, de valores, por exemplo. Ele pode ter errado em algumas coisas, mas valores de tipo honestidade, tentar cumprir com tudo que faz, né? O que fala, essa é uma base muito forte para mim, né? De justiça. Você sabe muito bem disso. Eu gosto das coisas justas, né? Não mais nem menos. Né? Então isso veio lá da educação que eu tive dos meus pais, dos meus avós, né? E faz parte, eu acho que hoje, né? Eu tentei passar isso para minhas filhas, mas acho que consegui boa parte, Matheus. Mas hoje, como a gente fala, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, cara, e tu pode ter uma base, assim, que é teu alicerce. Mas se você não cuidar e você conviver com pessoas com outros valores, eu não tô falando nem de certo nem de errado, mas outros valores, você se transforma. Né? Por que a gente aqui, vamos passar eu, tu e o João, o Cláudio, a Gabi, todo mundo aqui, a Camila, todo mundo, a gente tá aqui sempre estudando. Né? Então a gente acaba fazendo aquilo. Se tu vai só pescar todo fim de semana, você acaba fazendo só aquilo. Se você vai só jogar futebol, não tem certo e tem errado, mas você vai ir por aquele lado. Né? Então eu vejo que isso pra mim é muito importante e faz toda a diferença na minha vida. Né? O ambiente, e pode levar isso pros dois lados, o ambiente é o mais forte de todos. E isso a neurociência explica. Né? Então eu acho que hoje, assim, também devo muito à minha esposa, porque estuda muito essa parte de psicopedagogia, a parte de neurociência, comportamento.
programação neurolinguística, estudei lá, comecei lá no ano 2000. Então, entender um pouquinho da psicologia é interessante, né? Hoje estou tendo ajuda também, né? Tá me ajudando muito, a ajuda de psicólogo também. Mas eu acredito que tudo isso foi importante para mim. Mas eu acredito assim, por que eu chegava e dizia assim, o gesso não lixivia potássio? Eu nunca fui pesquisador, Matheus. Mas eu observava e eu entendia, peraí, o sulfato vai chegar até um tanto. Nós temos um solo que tem cargas positivas. Né? Por que tinha lá na Europa, nos Estados Unidos, lixivia fósforo? Né? Então, essa parte de entender a química, é aquela velha história. Tem uma reaçãozinha básica, Matheus, na química, que é a base de tudo, e que se você entender ela, você entende o que é a diferença de um ácido glutâmico de um glutamato, por exemplo. Porque ácido glutâmico é um ácido, glutamato é a consequência disso. Tem uma reaçãozinha na química que chama assim, tu pega um ácido mais uma base, né, isso vai dar igual a um sal, né, e mais água. Essa é a reação básica da química, que tudo vai funcionar dessa maneira e muda um pouquinho de acordo com o pH do meio. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente pegar um óxido de cálcio, né, vamos falar assim, e atacar com ácido sulfúrico, que é uma base, vamos falar uma rocha ali, com um ácido a gente vai formar o sulfato de cálcio, que é um sal. Exatamente. Vamos pensar, o que é o óxido ou hidróxido, né? É uma base que a gente chama. Vamos lá, é o hidróxido de alumínio. Isso é uma base. E tu pega ácido clorídrico, né? Ou ácido sulfúrico, por exemplo, que no solo tem essa parte mais ácida do hidrogênio. Então tu junta os dois, forma vamos lá, ali no caso do hidróxido vai formar carbonato de magnésio, por exemplo, que teoricamente é o sal. É o sal. Mais água, que é a reação do calcário. Perfeito. Né? Entende? Então, isso aí eu aprendi lá no ensino médio. Então, assim, tudo, e outra, assim, a gente fala, né, na química nada se cria, tudo se transforma. Tudo. Não cria, tipo assim, não pega uma coisa e cria, não, se transformou. A luz do sol ela não criou uma coisa, ela transformou alguma coisa. Então, e na natureza é assim, nada se cria, é só transformação de uma coisa em outra coisa. Perfeito. Né? Mas perdeu energia que foi transformada em calor, em luz. Então transforma a luz do sol em luz química, que é a glicose, né? Depois a glicose pode ser usada pelo ser humano e ser transformada em tração, em movimento. Mas então, vamos lá, vai mudando. Se tu pegar a luz do sol é uma energia. A hora que a gente nós respirar, transformou em energia. Vamos pensar, se tu quiser lidar, no caso, é eletricidade. O ATP, né? O ATP, que na verdade ele é o quê? Energia que vai gerar gradientes que vai... Porque nós somos elétricos. Sim. Né? Tudo é elétrico. Tudo é sinal químico. Tudo é positivo e negativo. Né? Tudo funciona dessa maneira. No final, aquelas histórias de coach lá, que é tudo energia, é verdade no final das contas, né? Exatamente. Tudo se transforma. E para mim, particularmente, isso funciona muito bem, né, Matheus? Mas aquela história que a gente fala, então entendendo aquela parte da química orgânica, por que para mim hoje é fácil? Né? A gente tem lá, se eu não me engano, 10 ou 12 tipos de moléculas, né? Por exemplo, um aleto, uma acetona, um álcool, um ácido carboxílico. A gente fala muita hora de ácido málico, ácido oxálico. Isso é tudo dentro da química orgânica. Então, como é que formar isso e forma malato, por exemplo? Por que daí uma bactéria, isso aqui, serve de nutriente? Como é que forma uma proteína? Né? Então, tem todas as ligações duplas, triplas e tal, que acontece ali dentro da química. Os anéis de benzeno. Vamos lá, tu pega hoje uma lignina, a gente fala muito de compostos fenólicos, né? Que a gente fala que é do metabolismo secundário, que, por exemplo, é um triptofano, se eu não me engano, a fenilalanina, que é importantíssimos, né? Isso está tudo explicado dentro da química orgânica que eu aprendi lá no ensino médio e depois dentro da agronomia um pouquinho mais. Mas a base minha, de novo, vou falar na base, o meu professor, Matheus, ele era excelente nisso, né? Ele era excelente, assim, ele cobrava da gente mesmo as coisas, né? Eu nunca esqueço, ele deu Sauer, né? E a gente chamava, o apelido dele era Amônia, porque ele falava então ele me explicou muito bem, né, a parte de química, assim, a parte de tanto de química inorgânica, uma parte então de ácido mais base, sal e água, e a parte de química orgânica também, que hoje me ajuda demais na parte da fisiologia vegetal. Isso acabei esquecendo, mas é muito importante, porque essa base é o que vai dar base para os outros conhecimentos. Exatamente. Vamos lá, é a base da matemática que você não consegue dividir antes de aprender a somar.
antes de aprender a diminuir. Depois você vai para multiplicação e divisão. Então, uma base de conhecimento é base para outra informação. Então assim, ó, por exemplo, hoje tu vai vendo, porque antes de falarem que calcário, superdose de calcário, eu para mim, quando tu me conheceu, 2018, 2017, muitos anos, Matheus, que eu falava que de calcário não existia supercalagem. Só que eu não era pesquisador, né? Eu só entendia que eu entendia a química, e lá na química mostra isso. Eu estudei pKa, um monte de coisa lá no ensino médio. Né? Então eu sabia, isso aqui não tem como acontecer isso quimicamente por causa da reação do carbonato. A mesma coisa do fósforo, que depois a gente aprendeu, né? Existe lá as diferentes maneiras que o fósforo está no solo, dependendo do pH do solo, que a gente chama de pKa. Né? Então, peraí, qual a forma que a planta a forma que a planta absorve mais o fósforo? Por que em pH 6, por exemplo, está mais disponível? Porque lá ele pega 2 cargas negativas. Então tudo está dentro da química. E isso me ajudou demais. Por que eu acredito muito em fósforo que é protegido? Porque, cara, quimicamente é muito simples isso. Né? Só a gente tem que achar aquela relação. Quantos por cento a gente consegue colocar a menos, né, em função do preço? E hoje, infelizmente ou felizmente, a indústria trabalha com isso. Ela sabe, né, quanto que talvez não custe 30% para ela proteger um fósforo, custe 10%. Mas ela coloca no mercado por uma maneira. E às vezes você não dá valor para aquilo porque você não entende aquilo. E a gente só vai dar valor no momento que a gente entende. E aí vem aquela história, porque cada vez eu leio mais livros, mais coisas assim, eu vou sempre em busca. Porque a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, que a gente não sabe, e quimicamente falando, né? Aquela história do enchimento de grão. Como é que a gente entende ali, né? Sinceramente, é difícil a gente entender o outro ponto de vista, que é aquela pessoa que para no tempo, né? Que não estuda mais nada, que não vai atrás de conhecimentos novos, de aprender uma habilidade nova, né? Eu não vejo, você, o João, sei lá, a gente toda hora tá querendo mais, né? Sempre aprender mais. Eu não sei como que funciona a cabeça de alguém que, sei lá, formou e parou por ali. Não quis aprender mais nada, né? Não quis se aprofundar em nenhum assunto ou se especializar. Não sei. Eu acho que é muito comportamental mesmo, né? Eu acredito, assim, que, sei lá, tá cômodo, né? Não tá passando por dificuldade, né, Matheus? Eu acho que, assim, ó, talvez quando você tá na dificuldade, a água bateu no nariz, né? E eu não tô falando que quem tem muita gente que tem dinheiro, que herda a fazenda e duplica a fazenda, né? Mas é uma maneira diferente, aquela história de você tá na zona de conforto, né? Você começa, acho que é natural isso, né? Sei lá, por que o ser humano lá atrás saiu da caverna e foi caçar, né? Entende? E hoje a gente fala, peraí, ele criou habilidades, porque talvez muitos morriam lá, aí criaram lá uma lança, né? Daí começou a vir essa criatividade que hoje a gente faz, tá? E daí testando, aprendendo, errando, né? Aquela história, Elon Musk errou quantas vezes o foguete dele? Sim. Né? Entende até que um dia deu certo. Quantas vezes a gente errou? E que errou uma braquiária, deu uma fito, várias coisas a gente errou, mas primeiro que não desistiu, segundo tentou entender o que era, né, as coisas. Eu lembro muito bem que quando a gente começou de volta ali, eu queria saber como que a gente colocava fósforo de 20 a 40, porque aquele raciocínio, né, se de 0 a 20 a gente tem só 80% das raízes de 0 a 20, mas quando seca e a planta bebe, para mim não tinha lógica aquilo. Né, entende? Até hoje não tem lógica. Como é que eu vou querer minhas raízes toda 80, 90% de 0 a 20 se quando dá o veranico ali que seca e a planta bebe? Eu ficava pensando, como isso? Aí diziam que o gesso lixiviável, eu dizia, mas graças a Deus que o gesso lixivia, então, né? E depois a gente fomos aprendendo, e foi aparecendo outras pessoas, né? A gente fisiologia vegetal, quantas vezes lá eu disse, ô Matheus, você entendi, você e o João, sempre foram melhores que eu na fisiologia vegetal, porque a parte dos micronutrientes exigia de vocês isso, sim, né? Por isso que vamos pensar, acho que hoje o que deu muito certo com a gente, eu entendia bastante da parte de solo, de dia a dia de fazenda, vocês entendiam bastante da parte de fisiologia. E a gente uniu as duas coisas e, na verdade, todos nós ficamos bons nisso, né? No processo como um todo. Porque para você transformar uma fazenda, Matheus, uma lavoura, não dá só para você entender de fisiologia ou só entender de química, você tem que entender de tudo. Não tem jeito, porque a gente fala, peraí, se você pegar uma semente de baixo vigor, e o que é baixo vigor? Né? Alguém já se perguntou? Tipo assim, a gente fala de vigor, o que é vigor? Qual que é a definição de vigor? O que é vigor? Não, e o que influencia no vigor?
Então, eu comecei a pensar assim, peraí, o que é vigor? E isso, cara, eu aprendi com o Fernando Varpechowski lá em 2002, 2001. Então, são nutrientes ou é armazenamento dentro da semente? É tipo uma semente com mais proteína, vamos dizer assim, ela tem mais vigor que uma que tem menos proteína? Né? E, na verdade, num primeiro momento, não é isso. É no início, no start da germinação, precisa alguns nutrientes como molibdênio e boro. Por quê? Porque vai lá degradar aquela camadinha superficial lá, que a gente chama, que tem uma enzima que chama amilase, que ela tem que começar a destruir. No caso da soja, até é a proteína antes, porque tem mais proteína. Então, ali influencia o molibdênio. Aí, daqui a pouco, influencia o zinco. Então, aquela história assim, peraí, então eu tenho que ter uma planta que tenha mais esses nutrientes que vá para a semente. E daí, Matheus, tu já parou para pensar o seguinte, ó, qual é que são as cultivares que o pessoal fala, mas essa aqui é muito difícil de fazer semente. Essa aqui é a semente da difícil. Qual é que são essas? As mais produtivas. Tu pegar a Zeus, a Domínio, a Olimpo. Por que, cara, que elas são as que dá mais problema de vigor de semente? Porque nós estamos produzindo 80, 90 sacos e a gente não está colocando todos os nutrientes naquela gama assim. Então, ela dilui lá o cobre lá dentro. Exatamente. Dilui o molibdênio. Você tem, percentualmente, você tem menos nutrientes. Isso influencia no vigor. Por isso que você colocando esses nutrientes no final, para quem é sementeiro, por exemplo, talvez nem aumente muito a produtividade, né? Mas aumenta o vigor da semente. E daí, aquela história, por que boro é importante para dano mecânico, por exemplo, né? O cobre é muito, muito importante para dano mecânico. Aí a gente entendeu como é que é o tegumento, do que ele é feito, né? Então, entender a química das coisas, todo mundo precisa entender, todo agricultor precisa entender, não, mas pelo menos ter uma noção daquilo, né? Sim. Entende? Então, esse negócio da minha vida, Matheus, eu sempre fui muito, muito... Assim, eu queria entender como é que acontecia aquela determinada reação. E daí eu consegui pensar nisso, né? Então antes, vamos lá. Chegamos já próximo da faculdade ali, né? Ou já passamos da faculdade? Vamos voltar ali até antes de entrar na faculdade. Então eu peguei aqui bastante. Entender profundamente as coisas. Um aprendizado muito bom para ter essa base de conhecimento para conseguir subir, né? Uma pessoa muito competitiva, então a competição ajuda o ambiente. O ambiente foi outra coisa que a gente mostrou que é o que define mesmo os resultados, é o ambiente. Então, se você até já entra no próximo aqui, que é superar as dificuldades. Então, quando você tem a dificuldade, você precisa superar elas, você cria esse ambiente de alta performance, né? Então, você se supera em relação a isso. Muitos aprendizados aqui. E agora entrando na faculdade, Leandro, o que você lembra assim, que te marcou? Quais foram aprendizados, mesmo assim, talvez de como pessoa, como ser humano, e também a parte técnica ali que ficou marcado bastante? Quando eu lembro bem, quando eu entrei no primeiro dia de aula, lembro lá da festa dos bichos, como é que chama lá, que fazem do trote. Do trote. E quando começou, mas eu não sei porquê, né, Matheus, uma coisa que funciona, a tal da energia, a atração, o que você emana do teu corpo, não sei, cara, alguma coisa acontece ali. Porque, de cara, eu já juntei com pessoas que, vamos lá, eu lembro que acho que, se não me engano, eu passei em 4º ou 5º lugar no vestibular lá em Santa Maria, naquela época, era, sei lá, não era tantas vagas, candidato por vaga. Mas quando a gente começou, que ninguém sabe que lugar que alguém passou, né? Sim. Então eu lembro que eu sentei já no primeiro dia, assim, sentou algumas pessoas do meu lado, e depois passou ali 30, 40 dias, a gente começa a conversar e contar, e daí começa, né, um querer se gabar pro outro, né? Rapaz, eu já era amigo dos 4, 5 primeiros. Até o 10º ali, vamos dizer, as pessoas que eu mais me juntei, sem querer, eram aquelas pessoas que já tinham passado. Não que as outras não tinham valores. Hoje eu tenho muitos amigos até que nem foram dos primeiros, mas tipo pessoas mais compenetradas, pessoas que já queriam prestar atenção e tal. E eu lembro bem então dessa história que começou nas aulas de química, nas aulas de física, e daí eu tinha uma facilidade muito grande porque eu vim de uma base muito boa, então as pessoas já me procuravam, Leandro, me explica aqui que eu não entendi e tal. Sem querer, talvez naquela época eu já meio que virei professor, né? Porque eu explicava de uma maneira que os meus colegas entendiam. Né? Isso desde desde o primeiro semestre. Não, eu pego um pouco também na questão do ensino fundamental ou não? A parte mais de ensinar as outras pessoas veio na faculdade? Veio na faculdade, mas teve uma época lá pela 6ª, 7ª série, Matheus, que, por exemplo, quando eu estava na 6ª série, minha mãe separou do meu pai.
E daí ela não sabia muita coisa e tal, ela começou a fazer aqueles Mobral lá, não sei como é que chamava, tinha um nome lá que eu não lembro. E daí tinha ela e uma amiga dela que elas não entendiam nada, até elas desistiram quando chegou na tal dos X mais Y, né? A mais B mais C, que todo mundo fala que ninguém, pra que você é número, pra que tem aquelas letras? Uhum. E ali eu tentava ensinar elas. E às legal. vezes eu conseguia ensinar aquela álgebra lá de, né, equação de primeiro grau, de segundo grau, que eu lembro até hoje. Não sei pra que serve a Bhaskara até hoje, né? Mas tudo bem, né? Vamos falar assim, pra alguma coisa deve servir. Alguma coisa serve. Não no nosso ramo, né? Mas vamos lá. Então eu acho que ensinava. Mas no ensino médio, cara, eu ajudava muito também. Nesse dia, mas eu nunca fui de falar, né? Assim, sempre trabalho, as coisas eu ajudava, mas não era de falar. E na faculdade, cara, também, aí sim, a gente tinha grupos assim que eu conseguia explicar. Nunca pensei muito nisso, mas eu conseguia ajudar bastante gente, assim, na época, assim, de fazer uma explicação. Eu lembro bem, vamos lá, ciclo de Krebs, Matheus. Eu lembro da bioquímica do segundo semestre da faculdade, que era muito difícil de passar. O professor era complicado, cara. Eu sabia de cor o ciclo de Krebs, né? Vamos pensar assim, quantas ATP daquela época, entende? Então, tudo me ajudou, né? Mas tem uma história legal, Matheus, que eu falo assim, que marcou minha vida, na verdade, que eu lembro também exatamente a cena, assim, toda ela. Quando eu estava no segundo semestre também tinha uma aula de fisiologia vegetal. E que eu conto nas palestras, né, que o professor recomendou aqueles livros do Luiz Guimarães Ferri, né, o volume 2, e ele perguntou por que a semente de feijão incha e quando a gente coloca na água é de milho não. E eu lembro que eu comprei, porque eu gostava de, pô, quando falou de fisiologia vegetal, aquelas confusão toda de química lá, né, cara, aquilo lá me atraiu de cara, né. É porque fisiologia junta química com física, com biologia. Então, assim, todo mundo fala assim, pô, o que é agronomia? Agronomia é química, física, biologia, matemática. Sim. Então, teoricamente, as coisas mais complicadas. Esquece português, essas coisas erradas. Mas sempre foi justamente o que eu português, minha nota sempre era meia boca, assim. E eu não dava muita importância para aquilo, eu ia passando, né? Geografia, história, essas coisas assim. Mas quando ele me perguntou aquilo e eu tinha comprado os livros e tinha lido e eu sabia a resposta, que estava no livro a resposta, né? Por causa da conformação da proteína e do amido. E eu respondi. Então, olha bem, lá quando eu tinha 18, 15, 16, 17, não sei com 18 anos, ele falou, rapaz, nunca ninguém respondeu essa pergunta pra mim, não. E daí eu lembro bem do Sr. Gilberto, ele falou assim, cara, você vai ser um fisiologista. Ele falou assim, e aquilo, acho que sem querer, eu não sou um fisiologista, né, mas entendo um pouco da coisa. Aquilo me marcou e eu me dediquei muito naquilo, dali pra frente, né, porque aí vem a história, Matheus, nós somos seres humanos. E eu sempre brinco, né? Todo mundo tem um ego. Tem uns que é um ego gigantão e tem uns que é um ego normal. É bom a gente ser reconhecido, né? Por qualquer coisa que seja. Né? Talvez alguém foi reconhecido, tu joga bem futebol, o cara se dedicou a jogar futebol. Você corre bem, então o cara se dedicou a correr bem. Nesse sentido. Cada um tem um jeito, porque isso, cara, é natural do ser humano. Então, só que o que acontece? Quando você começa a ter sucesso numa coisa, você começa a procurar mais aquela coisa. Eu colhi a 60, colhi 70. Peraí, acho que eu dou conta desse negócio. Aí tu vai em busca de mais coisas, que a gente nunca tá satisfeito, né? Então eu vejo assim que isso me ajudou demais lá na época da faculdade. Uma simples frase que aquele professor falou pra mim, talvez me incentivou a fazer tudo isso. Claro que depois saímos da faculdade, né, Matheus? Aí a vida é totalmente diferente, né? É engraçado que também acho que acontece isso com muita gente, que às vezes é a qualidade do professor ali, que é muito boa, então você se apaixona pela aula e começa a querer se aprofundar naquele assunto, ou talvez você sente uma certa facilidade no começo e por ter essa facilidade se aprofunda mais. Exato. Então uma coisa ajuda a outra ali. E tem a história, que eu não sei se é verdade, lá do Albert Einstein, né? Que ele estava na escola, criança lá, 4, 5 anos, e aí o professor escreveu um bilhete e falou, entrega para sua mãe, ó. Aí a mãe leu o bilhete, aí ela... o que ele tava dizendo de bilhete? Ele perguntou, né? Não, tá falando que você é muito inteligente e por isso que você não vai conseguir ir mais na escola, porque as outras crianças não dão conta de te acompanhar. E, na verdade, o bilhete tava ao contrário. O seu filho não dá conta de entender o que eu explico, então ele não é para ele vir mais pra aula, entendeu? E aquela frase talvez mudou o destino da humanidade, né? É isso aí. Não sei se é verdade, se é mentira, mas é para exemplificar, né,
estimular, motivar as pessoas mudam o caráter, a formação delas no futuro, né? Eu acho que tem muito a ver, Matheus. E daí vem essa parte, talvez, da psicologia, que a gente não é especialista nisso, né? Mas é comportamental, essas coisas todas. Cada um entende de uma maneira, cada um reage. Às vezes eu falo uma coisa, você entende de um jeito, tu acha muito bom, o outro se ofende, né? Então, assim, isso é bem complicado de explicar. E é engraçado também a questão dessa atração, não sei, da lei de Murphy lá, do que você tem medo, né? Que geralmente acontece com você. Você pega um exemplo, o meu pai. Meu pai sempre fala assim, ó, toda vez que nós ia viajar, ele fala assim, ó, eu preciso ter dinheiro da viagem mais um tanto. Porque toda vez que voltava de viagem, quebrava um carro, dava um problema na casa. E, tipo, ele atraía isso no final das contas. Porque toda vez que viajava, dava um problema, sabe? E o engraçado é que desde criança, meus pais sempre falaram assim pra mim, nossa, você tem muita sorte. E você tem sorte. Eu, cara, deixa eu continuar com sorte, então. Então vamos atrair. Isso é muito, sei lá, interessante de estudar e de entender. E funciona, tá? E hoje eu me preocupo muito, assim, porque, na verdade, hoje nós temos muito trabalho, né, Matheus? Muito. A gente tem muito, nós temos que se organizar. Eu gosto de brincar que é infinito. Tá, e daí talvez a gente tenha que se cuidar um pouco, né, de começar a reclamar. Sim. Né? Sim. Tô cansado. Meu Deus, tem 20, os caras querem 20 consultoria minha, e daí eu não consigo, e daí eu começo, daqui a pouco o trem inverte, né? Então, por isso que eu acho que ajuda, né, no dia a dia, a gente entender, a gente aceitar, a gente seguir a vida, isso é muito complicado, né? E cada um tem as suas dificuldades. Eu acho que a gente tem que pensar sempre, eu sempre agradeci muito a Deus, porque eu nunca fiquei doente, né, Matheus? Assim, e minha família também, né? Então, assim, isso faz muita diferença na vida de pessoas. Eu brinco assim, pô, nós estamos aqui, que dificuldade que nós estamos tendo, né? Para e pensa assim, ó, pai, eu tenho que ir lá num hospital toda terça-feira fazer meu diálise, ou fazer uma radioterapia, ou tenho que tomar um remédio infinitamente, ou perdi um braço, perdi uma perna. Cara, sei lá, a gente às vezes reclama, mas olha a gente tá sempre olhando para quem tem mais. Né? Não, eu tenho uma coletadeira, o vizinho tem 3. Mas e aquele que não tem, que tem que terceirizar? Eu acho que assim a gente tem que começar a analisar um pouquinho assim o que você tem, né, ou a tua vida, né, em si. Porque o dinheiro ele é interessante, né, mas não é tudo. Tem que ter um mínimo, sabe aquele ponto de corte que eu brinco, né? Você não pode ter R$1.000, você tem que ter R$1 milhão na conta. Isso para mim importa, porque quando você não tem, né, esse negócio assim, eu citei exemplo sempre, que eu precisei fazer uma cirurgia, eu tinha o dinheiro para pagar, não precisei entrar na fila do SUS, né? E a gente tem vários casos assim, e graças a Deus isso, a Lisiane, a minha esposa, como ela convive muito com isso, toda hora ela tá contando histórias e a gente fala, poxa vida, a gente é abençoado mesmo, sabe? Mesmo lá atrás, Matheus, quando a gente não tinha dinheiro, assim, né, como eu falo, tivemos que ir lá pedir fiado no supermercado, mas de uma forma ou de outra a gente sempre teve que comer, né? Entende? Então isso pra gente é muito importante. Queria falar 2 coisas aqui, Leandro, que é importante que você comentou. Uma coisa é que a gente às vezes esquece o passado, as coisas ruins, e se acostuma com as coisas boas, muito rápido, né? Então, você trocou pra um carro novo, cara, deu 6 meses ali, aquele carro já é normal pra você. Aí você vai andar no carro antigo e você fala, meu Deus do céu. Então você se acostuma muito com as coisas boas, principalmente. E talvez até com as coisas ruins. Às vezes você tá com uma dor no pé lá, você até acostumou com ela, você nem sente mais ela, mas ela tá lá, sabe? E a outra coisa é que tudo que a gente foca expande. Então, do que você tava falando antes, tipo, de talvez só tá reclamando. Então, tudo que a gente foca, nossa, mas tá tudo dando errado, não sei o quê. Então, você só tá focado nas coisas ruins. Então, você só vê coisa ruim. Você não consegue enxergar as coisas boas. Então, talvez é melhor parar, respirar e falar, não, ó o tanto de coisa boa que já aconteceu e que tá acontecendo com nós, né? E agradecer mesmo. Muitas vezes e daí, a assim, gratidão. Talvez para um pouco, né? Eu sei que por isso que é importante as pessoas ao teu lado, Matheus. Né? E infelizmente, às vezes, você só tem porcaria no teu lado. E daí, cara, infelizmente, a tua vida vai ser complicada. Se você... talvez alguém acredite que esse é um processo que você tem que passar para você evoluir, né? Como eu acredito que sim. Né? Então, tem gente que vai estar lá porque... Aquela história. De uma forma ou de outra, Deus está te preparando para alguma coisa. Seja para uma outra vida, eu não sei, cada um acredita no que quiser. Mas
Tudo é uma preparação. Agora nos últimos dias até eu vi uma mensagem que para mim, eu acredito nisso, né? Que Deus sabe onde é que você vai chegar, ele tem tudo preparado, ele tá fazendo tudo, você vai chegar lá. Mas tudo que tu passa, ele tá te preparando para você poder ocupar aquele lugar. Sim. E foi justamente num dia que eu tava lá no Rio Grande do Sul, que eu falo que foi para mim, eu fui para lá basicamente emblemático, porque fazia exatamente 18 anos que eu tinha saído, e eu tive que sair de lá quebrado, sem nada, né? E voltar 18 anos depois para influenciar pessoas e levar conhecimento para aquelas pessoas. Cara, a gente pode colher mais, né? Uhum. Então foram 18 anos nesse caminho. A gente errou, a gente aprendeu, chorou, se desesperou, passou muita dificuldade, mas teve pessoas no caminho, né? Como vocês, como outras pessoas, todas elas, às vezes umas que judiou um pouco da gente, mas hoje eu consigo entender que tudo fez parte, né, desse processo. Por que lá em 2018, 2019, você já estava lá no digital, né, Matheus? Você já pensava no digital. Por que Deus colocou eu, tu e o João, né, junto? Por que hoje as outras pessoas que estão com a gente, por que isso tudo está aqui? Né? Então, foi uma história ou foi uma coisa que... Aquela história, por que teve Jesus Cristo, por que teve César, por que teve Einstein, por que teve o Hitler, né? Faz parte, na minha cabeça, de uma evolução que a gente tem que ter, né, como ser humano. Então, né, eu acho que essa é por aí. parte que você falou é interessante, que o Steve Jobs tem uma frase muito icônica dele, muito forte, que é: a gente não consegue conectar o ponto no presente, só no futuro. Então, só hoje a gente consegue entender o porquê que a gente passou algumas coisas. Exato. E algumas coisas a gente só vai entender o que nós está passando agora lá no futuro. Então, só dá para conectar os pontos para trás, sempre para o passado, nunca para frente. Não tem como, né? E aquilo que eu falo, Matheus, hoje eu sou agrônomo, mas minha carteira de motorista, a carteira de caminhoneiro. E eu tenho orgulho de ter sido caminhoneiro, né? Meu sogro foi. E assim, eu sei da dificuldade que é lidar num caminhão, numa estrada, apesar de hoje ter caminhões melhores de dirigir, mas aquele negócio tá longe da família, você tá lá numa estrada, não sabe quem que vai bater em você ou não vai bater. Então, por que hoje eu sou agrônomo e tenho uma carteira aí? Será que algum dia isso vai servir para alguma coisa? Né? Então, talvez a gente conecte isso no futuro, daqui 10 anos, talvez não tenha importância nenhuma, né? Mas é umas coisas assim que a gente fala, por que eu me liguei lá em ácido mais base da sal mais água? Lá atrás, né? Nesse sentido. Porque várias coisas que me chamavam a atenção, né? Por que eu trabalho com auxina, citocinina e giberelina, Matheus, desde o ano 2000, cara. Né? Vamos pensar assim que naquela época eu já me interessava em hormônio. Quem é que falava de hormônio no ano 2000? Raramente. Quase não. Cobalto e molibdênio, Matheus, em 95, quando abri minha empresa, que eu acho que é a parte da história que nós temos que ir agora. Por que desgraça mesmo que eu queria vender cobalto e molibdênio naquela época, cara? Nós colhia 40 sacos de soja e não sei quem lá que falou em cobalto e molibdênio. Daí eu lembro dessa história, mas depois eu conto por que eu era ligado em molibdênio. Né? Nesse sentido, assim, ó, que foi quando eu tinha 12 anos de idade, bicho. Oi. Olha bem, lembro disso, mas até eu acho que vale a pena a gente lembrar. Eu tinha 12 anos de idade, meu tio Almeri, que foi o gerente da fazenda aqui, antes de eu ser, que ele que veio abrir aqui, ele era lá do Campo Santo e tal, então ele plantava lá, ele era bem politicão, foi vereador e tal, e daí tinha uns amigos lá que um dia apareceu um cara lá de Campo Verde, do Paraná, até eu chamava ele de Campo Verde, vendendo uns balde de molibdênio, Matheus. Ali do Paraná. E foi, cara, eu tinha 12 anos, foi em 1984, por aí. Sim. Mais ou menos. E eu lembro bem que fizeram, Matheus, eu faço dia de campo desde aquela época. Aí nós estávamos no galpão, né, e eu tava lá no meu tio, porque foi uma época que, bem na época que meu pai tinha separado de minha mãe, então meu tio cuidou um pouco de mim, e ali que ele me botou dentro do CBT. Né, eu já tinha nas coisas assim, mas eu lembro que eles me acordavam 4h30 da manhã, eu tinha 12 anos. Eles me acordavam 4h30 da manhã, daí eu já era mais grandão assim, né? Até maior, até que os peões da fazenda lá. Aí eles me botavam pra eu palhar a bolsa de adubo, de semente e de calcário, filler, cara, que na época tinha umas plantadeirinhas Zegan, que era 3 caixas. Eu já colocava calcário, cara, com 12 anos de idade na linha. Entende? Daí eles me acordavam 4h30 da manhã, cara, e eu palhava a bolsa pros caras, cara, era 3, 4, e eles me botavam eu sozinho, bicho.
pra botar aqui, eu lembro, cara, mesmo que minhas unhas aqui, assim, às vezes sangrava, Matheus, porque eu tinha que cravar os dedos, assim, ó. E beleza, então era 4h30, às 5h30 a gente palhava a bolsa, aí 5h30 meu time me dava café, aí 6 horas me botava em cima de um CBT, com uma grade, que eu sabia engatar a quarta ou a quinta só, que eu não sabia mais fazer, quando apagar, às vezes eu tinha que sair em quinta, e daí tapar trifuralina. E ali, ó, cara, ó, era das 6 da manhã às 6 da noite. Quando escurecia, ele ia me buscar, né? E daí, nessa época, veio esse cara, e eu lembro bem, Matheus, assim, mas é nítido pra mim, assim, ó. O cara num flip chart, esse tal de Campo Verde, eu lembro da fisionomia dele, mais gordinho, assim, e tal, e eu tava sentado em cima de um balde de molibdênio, assistindo, com 12 anos. Eu lembro do balde, igual esses baldes hoje, que eu falo que tem muito produto aí que o que presta é o balde, né? Vamos falar assim, ó. Então, não vamos falar de nome de produto, né? Mas vamos lá, o bom é o balde. E daí quando eu me formei, mas, tipo, aquilo me gravou talvez na cabeça. Poxa vida, com 12 anos o cara falando de molibdênio, né? Aí lá na faculdade a gente foi entender FBN, aí eu comecei a entender, ó, pra que aquele molibdênio? Né? Entende? Então, aí quando eu saí da faculdade e a gente abriu uma empresa... Antes de ir pra empresa, Leandro, na faculdade você trabalhava na fazenda da família ali. Na faculdade, cara, na verdade, eu era daqueles caras meio vadiozão, sabe, Matheus? Porque eu estudava, né? E namorava, né? Vamos pensar assim, tipo, ir pra roça, dava no fim de semana, numa colheita, assim, eu gostava muito de colher, né? Então eu ia, assim, mas a faculdade, assim, eu não posso me orgulhar muito não do que eu fiz. Não, né? normal. Vamos pensar, eu era dedicado aos estudos, tudo, sim, né? Mas, assim, de estar lá, né, aquela hora dos 17 aos 22 anos, né, então, quando dava as férias, com certeza eu ia, né? Certo. Mas, assim, não era aquela coisa que tem muita gente que hoje sai e vai reto pra roça. Eu não era muito disso, não, né? Apesar de gostar aí, mas não foi uma época, assim, que eu me orgulhe tanto, assim, de, por exemplo, ter lá feito uma iniciação científica, ser monitor de alguma coisa. Sim. Eu nunca fiz isso na faculdade, né? E você conheceu a Lisiane com quantos anos? Eu conheci a Lisiane com 25 anos. Você já era um pouquinho mais tarde. Por causa de um rodeio, né, Matheus? Vamos falar assim, eu sou do laço comprido, né, e aprendi, meu pai sempre foi laçador, né, então quando eu era pequeno, que meu pai tava com a minha mãe, eu ia muito em rodeio, mas quando ele separou, eu me distanciei, e daí quando eu voltei, quando eu me formei, daí comecei, né, montei a empresa, comecei a ganhar dinheiro, eu era muito amigo de um primo meu, Maurício, e meu tio, que no caso é irmão do meu pai, eu comecei a conviver com eles e eles eram laçador também. Daí a pouco eu comecei a voltar a estar dentro do laço. Eu não fui assim um cara muito... Eu era meia boca, era nota 7 assim, no laço. Né? E então comecei a lidar nisso e num dos rodeios que eu fui, que foi em Augusto Pestana, acabei conhecendo a Lisiane, né? E daí que eu brinco, né? Que daí tem aquela história toda, que daí, pô, aquela brancona lá, bem grandão de olha, essa aí que tem que casar, né, cara? E daí toda a história lá que a gente foi indo, mas foi bem mais tarde, né? Nesse sentido, na minha vida. Leandro, já tem 1 hora que nós tá aqui. Vamos encerrar e fazer a parte 2 já em seguida aqui. E aí a gente faz 2 partes desse episódio. Beleza. Show de bola? Beleza. Então, pessoal, sigam a gente nas redes sociais. Leandro _Solo Fértil, Matheus Barbaço, João Vitor Agro e A Raiz da Solução. No YouTube, Spotify, siga a gente. Esse episódio tá muito bom, com muitos aprendizados que podem mudar a vida de vocês. Então, mandem para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares. Então, vem acompanhando a gente. E vamos só encerrar aqui, ó. Não vamos pro campo agora, porque a gente já vai gravar a segunda parte. Mas, para vocês, semana que vem, o episódio sai para vocês. Mas vamos encerrar com... Bora pra lida!